Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Audiobook Além das Páginas. Prosseguindo com a nossa leitura do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob George. Agora com o capítulo 17, O Segredo dos Retiros. Nada se iguala ou substitui uma vida secreta diária e consistente com Deus. Entretanto, os retiros de oração podem ser altamente significativos em nossa jornada espiritual para aumentar e complementar nossas disciplinas diárias. Veja a seguir apenas algumas das formas como achei que os retiros de oração me ajudaram. Intensificaram e aceleraram minha busca por Deus, revigoraram e renovaram meu espírito cansado, aguçaram minha reação ao recebimento de revelação de Deus. Foram momentos em que recebi direção divina para situações específicas. Deus honrou essa conduta, revelando coisas ocultas. Trouxeram esclarecimentos sobre as maneiras de Deus agir e acerca de suas obras. Quando me senti paralisado espiritualmente, os retiros me ajudaram a cruzar novos limiares com Deus. Sou um grande defensor de retiros de oração, e neste breve capítulo me esforçarei ao máximo para convencê-lo de que os retiros no lugar secreto podem nos impulsionar na graça. Meu objetivo não é somente convencê-lo, mas motivá-lo a encaixá-los em seu calendário. Um amigo meu, Kelly James, tem o hábito de programar um retiro de oração por ano. Ele geralmente reserva um quarto em um acampamento cristão ou em um hotel e tenta se programar para poder ficar 3 dias inteiros a sós com Deus. Ele escolhe um final de semana prolongado por algum feriado ou tira a sexta-feira de folga de seu trabalho secular para esticar o final de semana. Esses retiros tornaram-se tão frutíferos em sua caminhada com Deus que ele tornou-se um praticante devotado. Tenho observado muitos outros cristãos contemplarem a consagração dele, admirarem o resultado, mas nunca os vi convencidos de sua importância a ponto de adotarem a mesma prática. E isso me deixa triste e perplexo. Os retiros verdadeiramente eficazes incluirão amplamente os 4 elementos apresentados a seguir. Solidão. Os retiros em grupo têm sua utilidade, mas estou falando de algo totalmente diferente. Fique sozinho. Quanto mais em silêncio, melhor. Fique longe dos afazeres diários. Tranque-se em seu quarto, saindo apenas para dar uma caminhada ao ar livre sozinho. No máximo, dê um telefonema por dia. Encare a solidão decididamente. Você perceberá o quanto a inteira atividade social anestesiou sua consciência de Deus. A brusca separação de todas as distrações é fundamental para maximizar seu período de retiro. Nenhuma distração. Isso significa nada de TV, vídeos, rádio, jornais, jogos de computador, revistas, etc. Parte da intensidade do retiro será derivada de sua recusa em se livrar do tédio ao ficar exclusivamente a sós com Deus. Você, por fim, ultrapassará o limiar do tédio, mas inicialmente ele servirá para revelar-lhe seu verdadeiro coração. Jejum. O jejum tem a dupla vantagem de livrá-lo das distrações de preparar alimentos e consumi-los e de intensificar sua busca espiritual por meio da graça liberada através da autonegação. Quanto mais austero for o seu jejum, maior será o benefício. Um jejum somente com água é mais intenso do que o jejum somente com suco. Em retiros pessoais, normalmente, faço jejum somente com água, exceto para receber a ceia do Senhor uma vez por dia. Uma boa dica é privar-se de cafeína um pouco antes de o retiro começar. Mas, como precaução, leve remédio para dor de cabeça. Palavra de Deus. Deixe seu retiro ser preenchido com meditações em uma série de passagens bíblicas, mas, sem dúvida, inclua e enfatize uma grande quantidade de leitura dos evangelhos.
Habitue-se a ler as palavras de Jesus, que em algumas Bíblias vêm destacadas em vermelho. Deixe Jesus ocupar o lugar central do seu coração durante esses momentos preciosos. Não deixe de fazer um registro diário de experiências pessoais, porque o Senhor está prestes a fazer um download em seu coração, com um resultado que você não experimenta há muito tempo. Você provavelmente ficará surpreso com a forma como Deus honrará seu compromisso de encaixar no retiro de 3 dias em sua agenda apertada, especialmente se isso incluir os 4 elementos mencionados acima. Entretanto, para pastores e líderes que gozam do privilégio de trabalhar em tempo integral na obra de Deus, recomendo um passo a mais. Sem dúvida, comece com um retiro de 3 dias, mas prepare-se gradualmente para um período maior. Recomendo enfaticamente um retiro de 7 dias e depois um de 10 ou 12. E para alguns um período ainda maior. Sabe por quê? Há chances de que o primeiro ou os 2 primeiros dias de retiro sejam preenchidos com quantidades de sono acima da média. Tudo bem, você precisa dormir para ficar renovado e limpar as teias de aranha. No final do 3º dia, é normal surgir a sensação: agora estou acabando de ganhar um pouco de força espiritual. E você está certo. Descobri que a verdadeira força não começa até o 5º e 6º dias. Portanto, é altamente recomendável que aqueles que podem dedicar grandes períodos a um retiro anual passem 7 ou mais dias a sós com Deus. Fico triste por ter consciência de que a maioria das pessoas que lerem este livro não acreditará nas minhas palavras o suficiente para praticá-las. Mas estou escrevendo para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Se você puder receber isso, estou verdadeiramente indicando um dos maiores segredos do lugar secreto. Sua vida secreta pode ser impulsionada a novos patamares com Deus através do uso estratégico de retiros de oração e jejum, em intervalos planejados no decorrer de toda a sua vida. Os retiros de jejum têm produzido diferença em minha vida espiritual. Esse é o motivo pelo qual sou tão apaixonado por eles. Encontrei esses meios de forma inesperada e agora me empenho em divulgar sua eficácia para meus irmãos e irmãs. Você nunca fez isso antes? Tudo bem. Apenas pule nas águas. Você tem um professor incrível, o Espírito Santo, que está ao seu lado. Ele o guiará em toda a verdade. Você não precisa de ninguém para ensiná-lo. O próprio Espírito Santo ensinará e o guiará no tipo de busca que se ajusta perfeitamente a você. Pegue seu calendário anual e planeje agora um retiro em meio à programação do próximo ano. Capítulo 18. O segredo do diário. Tenho o firme compromisso de manter um diário espiritual por um motivo que engloba tudo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Marcos 4, versículo 25. Não confie em minha mente. Minha memória é como uma peneira. Se não anotar, há 99% de chance de eu esquecer. Então, quando Deus revelar algo valioso para mim a partir de sua palavra, não confio que eu vá me lembrar depois. Eu anoto. Ele foi muito gentil em me iluminar com sua verdade, e agora preciso ser um despenseiro zeloso da confiança que me foi depositada, retendo, meditando e considerando como deverá impactar a forma como vivo. Mantenho um diário por uma simples razão. Estou desesperado por mais. E sei que não receberei mais, a menos que eu tenha administrado adequadamente o que já me foi dado. A única forma que encontrei de repassar as coisas que ele me transmitiu foi escrevendo-as em um diário para poder consultá-las depois. Portanto, quando surgir um diário, não estou falando de um diário pessoal, nem de fazer anotações do tipo: hoje Susan veio me visitar. Tomamos café da manhã juntos e fomos ao shopping. Não, estou falando de algo bem mais importante e significativo. Faça do seu diário um local onde você relata detalhadamente as verdades espirituais que estimulam seu espírito enquanto está no lugar secreto. Quando Deus o alimenta com este maná, registre-o. Então, examine-o mais tarde.
Continue repassando essa verdade até tecer um tecido de sua experiência e condutas cristãs. Vamos analisar o contexto inteiro das palavras de Jesus já mencionadas anteriormente. Então ele disse para eles: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Marcos capítulo 4, versículos do 24 ao 25. Estava lendo essas palavras de Jesus enquanto observava um jogo de futebol americano na TV. A quem tiver, mais lhe será dado. Então, apliquei isso à linguagem do futebol. Quem recebe o que é lançado para ele, terá a bola lançada novamente. Os melhores recebedores obtêm mais oportunidades. Se um recebedor continuar deixando a bola cair, o lançador irá parar de arremessar para ele. Da mesma maneira, se deixarmos cair o que Deus nos deu, ele irá parar de nos dar mais. A frase, com a medida com que medirem, refere-se à maneira como você reage e vive a palavra que ouve. Se guardarmos a palavra de Deus em nossos corações com grande zelo, esforçando-nos não apenas para sermos meros ouvintes, mas praticantes, então ele nos medirá segundo a nossa percepção com o mesmo grau de diligência. Mas a passagem também contém uma advertência clara. Se formos negligentes com as percepções que Deus nos dá, ele retirará de nossas vidas até mesmo aquilo que pensávamos ter. Aquele que continua deixando a bola cair não só deixará de receber mais passes, como também será tirado do jogo. Portanto, manter um diário é fundamental para mim. Estou convencido de que não consigo reter o que Deus me dá, a menos que eu anote. Se eu não fizer um diário fiel e deixar integrar em minha vida as coisas que Deus me dá, ele retirará de mim até mesmo o que eu já tenho. O diário, então, é um elemento vital para ser fiel a Deus. Mantenho um diário porque estou consciente de minha responsabilidade perante Deus. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12, versículo 48. Que eu possa ser encontrado fiel em relação às coisas que Deus me ia entregar. Além disso, estou consciente de Mateus 13, versículo 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A abundância espiritual não é uma garantia para todos os cristãos. Ela é assegurada somente àqueles que são fiéis com o que recebem. Portanto, uma vida abundante em Cristo não é recebida passivamente. Ela é obtida com esforço. Deixe-me falar um pouco mais sobre o meu diário. Eu o mantenho no meu computador. Isso funciona muito mais para mim do que um diário de papel. Depois de digitar meus registros no diário, geralmente os classifico em pastas de acordo com os tópicos ou temas. Portanto, meus registros do diário tornaram-se uma biblioteca portátil dentro de meu laptop. Eles são uma matriz de recursos sobre muitos tópicos que eu posso reler quando estiver estudando determinados assuntos. Talvez você já tenha percebido, mas eu estou me baseando muito em meu diário para escrever este livro, assim como fiz em outras obras minhas que já foram publicadas. Fiz do voto do salmista minha ambição pessoal. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Salmo 119, versículo 16. Quando Deus me alimenta com a percepção da palavra, adoto todas as medidas necessárias para reter aquela verdade em meu coração e em minha alma. E eis mais um de meus segredos. Anoto e examino cada anotação de vez em quando. Capítulo 19. O segredo da meditação. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão
e você será bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. O que significa meditar na palavra de Deus? Significa reduzir o ritmo da leitura e contemplar cada palavra e frase, procurando significados mais profundos e completos. É através da meditação que nós liberamos as riquezas ocultas da Bíblia. A palavra de Deus é como uma montanha, com vastos bolsões de joias e veios de ouro. O lugar secreto é o nosso momento de escavar. Descobrimos várias camadas de rico entendimento à medida que nos aprofundamos mais, ponderamos sobre cada palavra e relemos os versículos várias e várias vezes. Sempre pressuponho que cada versículo tem mais significado do que já descobri. A meditação é a arte de escavar o máximo que podemos cada e toda palavra. A palavra escrita de Deus é revelada pela palavra viva, através do poder do Espírito Santo. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2, versículo 6. A fonte de iluminação é a boca de Deus. Ele deve falar conosco. Portanto, à medida que meditarmos em sua palavra, entramos em seu espírito e gritamos de todo o nosso coração: Senhor, fale comigo. Percebemos que sem a ajuda dele, nunca liberaremos as riquezas de sua magnífica palavra. Cada palavra das Escrituras pode sustentar a intensidade de um questionamento curioso. Essa intensidade concentrada pode ser vista em Salmos 77, versículo 6. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. À medida que meditamos na palavra, nosso espírito está buscando diligentemente novas percepções. Há um nível de profundidade bem maior nas Escrituras do que aquele que encontramos prontamente à primeira leitura. Algumas verdades nunca serão encontradas até você reservar um tempo para sentar e observar o texto, considerando cuidadosamente seu conteúdo e implicações. As contradições aparentes, às vezes, contêm as maiores verdades. Algumas porções têm muito mais do que apenas uma aplicação. Elas possuem camadas de verdade, que são descobertas quase que uma a uma, do mesmo jeito que fazemos ao abrir as camadas de uma cebola. Uma das melhores maneiras de meditar na palavra de Deus é fazer perguntas ao texto. Algumas das perguntas frequentemente feitas são: quem é o escritor e com quem ele está falando? O que é que o versículo diz e por quê? O que isso significa? O versículo contém um princípio espiritual? Como essa verdade se aplica à minha vida? Com o tempo, você desenvolverá a sua própria maneira de fazer perguntas sobre o texto. Uma das perguntas mais importantes que faço a um versículo é: por que o Espírito Santo determinou que isso fosse escrito dessa maneira? Questiono o motivo pelo qual foi escrito daquele modo. Por que determinadas frases foram usadas e por que outras palavras não foram usadas? Quando uma sentença ou frase parece não contribuir para a passagem, eu a contemplo para considerar o motivo pelo qual o Espírito Santo a incluiu. Quando o versículo parece ser propositalmente oblíquo ou misterioso, minha curiosidade é despertada. Quando o versículo parece claramente óbvio, suspeito que possam existir profundidades de verdades ali que eu poderia facilmente deixar de examinar. A seguir são apresentadas outras formas de fazer perguntas à medida que você medita. Contexto. Uma frase ou versículo é quase sempre compreendido melhor examinando cuidadosamente os versículos anteriores e posteriores a ele. Como os versículos anteriores definem o cenário para este versículo? Como os versículos seguintes trazem esclarecimento e uma compreensão mais completa? Pablo já falou disso em algumas lives, deu essa dica de leitura. Significados da palavra.
Algumas palavras nos idiomas originais da Bíblia, o hebraico e o grego, possuem mais de um significado possível. Que várias sombras de significado contêm as palavras importantes deste versículo? Outras traduções da Bíblia fornecem significados alternativos? Os materiais de referência bíblica, como o dicionário bíblico e léxico, apresentam uma percepção adicional? Referências cruzadas. Uma concordância à mão é extremamente útil durante os períodos de meditação, para considerar outros versículos que contêm as mesmas palavras, frases ou conceitos do texto. Algumas Bíblias são edições de referência, fornecendo referências cruzadas exibidas em colunas verticais ou em rodapés. Onde mais essas palavras aparecem na Bíblia e como os outros versículos trazem esclarecimento ao nosso texto? Repetição. Quais palavras merecem contemplação extra por causa de sua recorrência? Posso descobrir verdades que as Escrituras destacam ao examinar palavras ou conceitos repetidos? Simbolismo. Quais figuras de linguagem estão sendo usadas? O que elas representam? Alguns dos símbolos presentes no texto estão representando realidades espirituais mais profundas? Aquele que medita na palavra de Deus lentamente transformará seu interior de acordo com o que sua alma imagina. Jesus disse: O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Por causa de nosso pecado, temos um depósito de mau tesouro dentro de nós. Mas, ao meditarmos na palavra, começamos a depositar bons tesouros dentro do nosso ser. A única maneira de internalizar bom tesouro é assimilando-o diligentemente no lugar secreto de meditação. O bem substitui o mal. O depósito de coisas boas que absorvemos será evidenciado por meio de novos padrões de fala e de conduta. Em uma frase, nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Quando tomar gosto em se deleitar com a meditação da palavra de Deus, você se tornará um viciado em meditação. O lugar secreto se tornará seu lugar favorito. Em alguns aspectos, até mais que a congregação dos santos, porque será o lugar onde Jesus o alimentará pessoalmente. Na igreja, você recebe percepções que foram primeiramente processadas por meio de outro canal humano. As partes mais doces, entretanto, são aquelas que Jesus dá diretamente ao seu próprio coração. Quando o Espírito Santo personaliza a palavra para as circunstâncias de sua vida, o poder de sustentação de sua palavra personalizada tem a capacidade de carregá-lo em meio à grande tribulação. Esta é a verdadeira fonte da vida. Provérbios 16, 26 descreve o processo por meio do qual o Senhor o tornará viciado em sua palavra. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O Senhor começa alimentando você com a sua palavra, que saciará de forma inigualável seu apetite. Mas isso também despertará uma incrível fome por mais. Quando prova o quão doce é o Senhor, você fica estragado para a vida. Você tem necessidade de mais. Então, passa a fazer de tudo para receber as palavras da boca de Deus. Sua fome dispara e você sabe que existe somente uma coisa que pode saciá-la. Você é conduzido ao lugar secreto de meditação por sua própria fome. Estar com Jesus no lugar secreto e contemplá-lo na palavra se torna sua ocupação favorita na vida. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, versículo 8. Capítulo 20. O segredo da leitura simultânea.
A leitura bíblica, feita com um espírito de submissão e oração a Deus, é um importante agente transformador de vida. A palavra de Deus tem o poder de nos transformar. Apocalipse 1:3 declara uma bênção para aquele que lê o que nela está escrito. Tudo o que você tem a fazer para ser abençoado é apenas ler o livro. Aqueles que compreendem essa verdade são, pessoalmente, comprometidos com a leitura diária da Bíblia. Além disso, temos a garantia de que toda a escritura inspirada por Deus é útil. 2 Timóteo 3,16. Em outras palavras, cada parte da Bíblia é útil para o leitor. Nenhuma parte dela deve ser ignorada ou negligenciada por aqueles que estão ansiosos por serem moldados à imagem de Cristo. Ele é a palavra viva, e sua glória deve ser encontrada em cada página das Escrituras. Portanto, cabe a nós fazer questão de ler integralmente a Bíblia. Por muitos anos tenho mantido a prática de ler a Bíblia inteira e estou firmemente comprometido com essa prática por um bom motivo. Desejo que cada porção da palavra inspirada por Deus chegue ao meu coração. Não desejo que nenhum único problema permaneça em minha alma, porque eu não tive cuidado de me expor à profundidade plena de sua sabedoria e revelação. Tenho a expectativa de que Deus me surpreenda com uma percepção do que eu possa ter pensado ser as partes mais improváveis de sua palavra. Desejo o pacote inteiro, por isso o leio todo. Portanto, a leitura bíblica para mim é muito mais que simplesmente o cumprimento de uma cota diária. Ufa, finalmente terminei a leitura de hoje. Agora eu posso prosseguir com a minha vida. Não, não é assim que me sinto. Passar tempo com a palavra é um agente transformador e anseio, com zelo, expor meu coração de forma consistente e habitual a cada parte viva e pulsante das Escrituras. Alguém disse uma vez que o livro mais lido da Bíblia é Gênesis. Isso ocorre porque milhares de pessoas adotam anualmente uma nova resolução de ano novo, de ler a Bíblia. Elas começam com o livro de Gênesis e então perdem todo o seu entusiasmo em algum ponto entre Êxodo e Levítico. Entendo o que acontece. Muitas pessoas não compreendem o segredo que estou prestes a compartilhar. Uma das principais chaves para manter o entusiasmo de ser leitura diária da Bíblia, em minha opinião, é o segredo da leitura simultânea. O que eu quero dizer com isso é que, em vez de ler vários capítulos de um único livro da Bíblia, leia pequenas partes de 4 livros diferentes no mesmo dia. Embora existam muitas maneiras diferentes de fazer, deixe-me explicar melhor contando o jeito como leio a Bíblia. Primeiro, divido minha leitura em 4 sessões. Gênesis a Malaquias, exceto Salmos e Cânticos dos Cânticos. Salmos a Cânticos dos Cânticos. Mateus a João, Atos a Apocalipse. Sempre marco as partes que estou lendo com 4 clipes de papel. O primeiro clipe marca minha leitura do Antigo Testamento. Tenho a expectativa de ler todos os livros do Antigo Testamento em um ano, e então divido o número total de páginas por 365 dias e proponho quantas precisarei ler por dia. Segundo o formato da minha Bíblia, se eu ler 4 páginas por dia, lerei com facilidade o Antigo Testamento em um ano. O próximo clipe de papel marca minha leitura dos Salmos. Leio cerca de metade de um salmo por dia. Meu terceiro clipe de papel marca minhas leituras dos Evangelhos. Leio, em média, 2 páginas dessa parte por dia. O quarto clipe de papel marca minha leitura das Epístolas. Como espero ler no Novo Testamento todo a cada 6 meses, calculei que preciso ler 2 páginas das Epístolas por dia. O número de páginas que você lerá em cada sessão dependerá de suas próprias metas pessoais de leitura. Todos os dias leio os trechos das 4 sessões. Isso me proporciona vários benefícios, além do fato de a variedade me manter interessado e comprometido. A primeira sessão, Gênesis a Malaquias, tem algumas partes incrivelmente agradáveis e outras mais difíceis de ler. Ao intercalar minha leitura do Antigo Testamento com outros trechos da Bíblia, não fico desanimado com as passagens difíceis. E toda vez que leio o Antigo Testamento, descubro algo.
a passagem difícil vai ficando um pouco mais fácil, porque vou lentamente passando a compreendê-la cada vez mais a cada leitura. O Senhor tem um jeito misterioso de nos abençoar de modo inesperado, exatamente quando pensamos estar na passagem mais entediante que se possa imaginar. Quando chego à segunda sessão, Salmos a Cântico dos Cânticos, meu ritmo de leitura desacelera. Esses livros contêm a linguagem do amor. Então, a maior parte da minha oração é feita aqui à medida que prossigo, de forma lenta e exuberante, através das orações e dos louvores dos salmistas. Aqui é onde entrego ao Senhor os sentimentos do meu coração de forma aberta e sem restrições. E eu amo a terceira sessão. É nos evangelhos que eu contemplo o meu amado, o meu Senhor. Observo como ele se move, age, fala e pensa. Meu coração chega a doer de desejo para conhecer o melhor, para verdadeiramente contemplá-lo através do poder do Espírito Santo. Minha principal motivação de ficar absorto nos evangelhos deriva das palavras de Jesus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, versículo 7. Ao permanecer nele e me dedicar à sua palavra, estou batendo à porta da oração respondida. As chaves do poder e da autoridade do reino estão nessa porta em que bato diariamente. E as epístolas da seção 4? Elas são incríveis. Nunca me canso de ler como os autores do Novo Testamento articulam a maravilha, a beleza, o poder, o reino, a cruz, a graça e o julgamento vindouro do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, a Bíblia é um livro maravilhoso e amo mergulhar em suas páginas. É a busca de Cristo em sua palavra que me faz levantar de manhã. O tempo que passo lendo é minha fonte de vida e sanidade. Este é o lugar onde recebo graça para o outro dia. Sim, eu amo minha leitura diária da Bíblia. Espero que esteja entendendo esse pequeno segredo incrível. Você ficará entusiasmado ao dividir a leitura em 3 ou 4 sessões diferentes para ler trechos de todas as sessões simultaneamente todos os dias. Se você adotar essa abordagem, algo mais começará a acontecer. A verdade encontrada na sessão 1 aparecerá em sua leitura daquele dia na sessão 3. Um tema da sessão 2 será reforçado na sessão 4. Um versículo de uma sessão dará frescor, nova luz e ampliará o significado de um versículo de outra sessão. Você notará determinados temas aparecendo em vários lugares das Escrituras. E as percepções começarão a explodir dentro de seu coração à medida que os versículos interagirem um com o outro. Essa é a forma como as Escrituras interpretam as Escrituras. Os aspectos da revelação começarão a expandir seu coração e a despertar paixões. Quando isso começar a acontecer, você estará viciado, ficará louco por isso, verdadeiramente apaixonado. E assim finalizamos mais esses capítulos e em breve retornaremos com os próximos. Gratidão por estarem aqui comigo e que a cada dia a gente busque mais o nosso lugar secreto e todos os aprendizados que aqui estão nessa nossa audição. Até breve.